Olá, alunos do nono ano, estamos aqui novamente reunidos, dessa vez para começarmos o nosso segundo momento, Movimentos Sociais, agora os indígenas. Capítulo 4 do nosso livro de História. Vamos começar. Os indígenas na República. Percebemos que com a proclamação da República, o indígena foi deixado de lado, inclusive a língua tupi foi esquecida. Por quê? Era necessário para os republicanos resgatarem figuras históricas que defenderam a proclamação da República. E essa liderança valorizada agora foi Tiradentes, como também os bandeirantes. Tiradentes morreu lutando, logicamente, pela Inconfidência Mineira, defendendo a independência do Brasil perante Portugal, como também defendendo o movimento republicano. Por isso que ele foi valorizado e exaltado pelos republicanos. Já os bandeirantes foram valorizados porque eles contribuíram para a expansão das fronteiras do Brasil, e o índio foi gradativamente sendo deixado de lado. Certo? E essa questão indígena vai ter uma consequência negativa, basicamente para essas populações, a partir do momento da expansão do café, onde os cafeicultores, expandindo as suas lavouras, acabavam por adentrar terras indígenas, tomando as suas terras e, por consequência, gerando conflitos entre cafeicultores e índios, ocasionando uma mortandade gigantesca de índios. Portanto, alguns pensadores passaram a afirmar que a questão indígena era um problema nacional e precisava ser resolvida. Para isso foi criado, em 1910, o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que foi criado com o objetivo de garantir uma assistência aos índios brasileiros. O Estado brasileiro, povos indígenas e o Marechal Rondon, certo? Marechal Cândido Rondon, 1865-1958. Ele foi convidado para dirigir o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Ele se baseava nesse método: atração, pacificação e civilização. Atrair os indígenas, pacificá-los e depois civilizá-los. Ou seja, fazer com que a cultura indígena fosse adequada ao ideal de desenvolvimento considerado padrão para o povo brasileiro. Nós percebemos aí um processo de modificação, mesmo que lenta, da cultura indígena, onde deveria se adequar ao processo cultural do Estado brasileiro. O marco legal para a questão indígena no Brasil é a Lei nº 5.484, de 1928, onde os indígenas foram colocados sob a tutela do Estado. Basicamente, é aquela história de dizer ou considerar que os índios não eram, de certa forma, eficazes para eles terem o seu próprio desenvolvimento. Para isso, o Estado considerava necessário colocar os indígenas sob a tutela do Estado, ou seja, o Estado controlando a questão indígena no Brasil. Muitos inspetores do SPI agiam de forma defensiva no início, naquele primeiro contato, forma defensiva, para depois que esse contato fosse estabelecido, aí sim ter uma atuação, equipes de atração e postos indígenas nesses territórios tão contundente para os povos indígenas. Nós percebemos, primeiro, uma atitude defensiva. Quando o contato fosse estabelecido, aí sim, equipes de atração e postos indígenas nas aldeias indígenas do Brasil. Certo? Veja o que um dos diretores do SPI, Luiz Barbosa, diz sobre os objetivos desse órgão. O serviço não espera transformar o indígena, os seus hábitos, os seus costumes, a sua mentalidade por proibições e conselhos. Conta apenas melhorá-lo. Melhorar os seus meios de trabalho pela introdução de ferramentas, as roupas, pelo fornecimento de tecidos e dos meios de usar a arte de coser à mão
e a máquina, a preparação de seus alimentos, pela introdução do sal, gordura, dos utensílios de ferro, etc. As suas habitações, os seus objetos de uso doméstico, enfim, melhorar tudo quanto ele tem. E de todo esse trabalho resulta o indígena, e não um mísero ente sem classificação social, por ter perdido a civilização a que pertencia, sem ter conseguido entrar naquela aonde o queriam levar. Então nós percebemos que o serviço de proteção indígena vai introduzindo gradativamente o pensamento do Estado dentro desses movimentos ou das aldeias indígenas, com a finalidade, segundo os diretores, de melhorar a cultura indígena. Mas nós sabemos que esse melhoramento ele não é tão eficaz, pois, na verdade, vai resultar em uma transformação da cultura africana. Nós temos até uma imagem. O que essa imagem simboliza? Um indígena prestes a vestir uma calça. Note que ele já está de paletó. Traduz a ideia defendida à época pelo SPI, a de que o indígena devia se vestir como um civilizado. Lembrando que o conceito de civilizado aqui, o Estado não considerava o índio. O civilizado era a própria estrutura administrativa do Estado. Portanto, percebemos uma transformação gradativa da cultura indígena no Brasil. Os indígenas na era Vargas, 1930 a 1940, percebemos uma valorização indígena. E essa valorização se deu inicialmente na Constituição de 1934. Lembramos que essa Constituição de 1934, logicamente, é elaborada durante o início do governo Vargas, 1934. E essa Constituição citou a questão indígena, essencial, garantindo o direito à terra. Veja o que o artigo 129 dessa Constituição estabelecia. Será respeitada a posse de terra de silvícolas, que nela se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Então, essa Constituição vai ser inovadora por garantir, pelo menos, o direito à terra que sempre os indígenas, por tradição, ocuparam. Certo? E as constituições seguintes, de 1937, durante o Estado Novo, e de 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra, essa mesma colocação da Constituição de 34 foi garantida, o acesso à terra para o indígena naquele território que, por tradição, sempre ele residiu. O trabalho do SPI deu visibilidade à questão indígena, correto, mas ao mesmo tempo transformou gradativamente a cultura indígena. Então o SPI levou também a perdas de vidas e terras indígenas. Não conseguiu impedir, por exemplo, a tomada das terras indígenas e nem evitar agressões por castanheiros e seringalistas na Amazônia. Então o SPI, um órgão de defesa da cultura indígena, mas ao mesmo tempo transformou essa questão indígena, não garantindo a plena convicção da importância da livre cultura indígena do Brasil. Foi transformada, foi modificada, foi ressignificada. O modelo considerado padrão pelo SPI era o modelo do Estado. Por isso a cultura indígena foi transformada e às vezes até atacada, como o exemplo citado, por castanheiros e seringalistas da Amazônia. O SPI quase nada de efetivo conseguiu fazer para combater essas agressões. Certo? Então nós finalizamos aqui esse nosso segundo momento. Na nossa próxima videoaula, movimentos sociais organizados pelas mulheres. No mais, um abraço e até a próxima.